Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Conversa de Dono. Você empreendedor, você empresária, fique ligado conosco e se não segue ainda, já começa a seguir o nosso canal. Hoje eu vou estar aqui conversando com esse grande homem aqui, um profissional que une estética, técnica e também gestão. Dr. Celso Rosa, né, que vai falar um pouco mais aí sobre a sua carreira profissional, sobre a sua atuação dentro da clínica dele, né? Ele agora mesmo estava comentando aqui de alguns perrengues, né, que a gente tem na gestão da nossa equipe. Então nós vamos fazer esse apanhado geral aí junto com ele. Mas antes disso, trazer para vocês, fazer uma introdução do que a gente vai estar falando, né? Nós vamos falar aqui sobre saúde estética, saúde bucal, né? O retorno do sorriso, né? A gente vê muitas vezes o profissional, o dentista, como aquele profissional de emergência, né? Ah, quebrei um dente, dei uma cárie, senti uma dor, né? Mas o dentista ele vai muito mais além do que somente no caso de emergência, né? Ele trabalha a nossa estética, trabalha a nossa confiança, né? Já dando um apanhado aqui, Celso, eu lembro do meu pai ele tinha 2 dentes bem feios, assim, uma arcada dentária bem feia, e a vida do homem mudou realmente quando ele conseguiu fazer a prótese protocolo. Então nós vamos falar sobre isso aí, nós vamos falar, né, sobre a estética dental, nós vamos falar sobre perfil de empreendedor, né? O Dr. Celso, além de dentista, ele é gestor, ele é o proprietário da clínica. Então nós vamos falar sobre todos esses pontos aqui. Antes de eu começar com as perguntas, eu vou pedir então a ele que se apresente aí para vocês também possam conhecer um pouco mais. Olá, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Celso Rosa, sou especialista em cirurgia, ortodontia, implantes. Estou terminando agora a especialização em cirurgia bucomaxilo, né? Sou gestor aí da Clínica Versorrindo. Eu tenho a minha sócia, que é minha irmã também, né? E o nosso propósito, né, de vida, nosso propósito é ajudar as pessoas a voltarem a sorrir, ajudar as pessoas a voltarem a se amar, a voltarem ali, como você falou, né, Ju? O quanto o dente acaba atrapalhando a vida das pessoas, né? Ou o quanto acaba ajudando, alavancando, né? Então, o nosso propósito realmente é ajudar as pessoas a voltarem a sorrir, voltarem a mastigar e a voltarem a ser mais felizes. Legal. Celso, antes da gente entrar na parte da tua gestão, de você como profissional e tudo mais, conte para nós, eu sei um pouquinho, né, porque a gente já se conhece há algum tempo, eu sei um pouquinho ali, acho que tu até estudou com a minha esposa, né, teve uma transição, tu estava naquela, será que eu vou para medicina, será que eu vou para odonto? Como é que foi essa tua trajetória e entrou para odonto? Então, foi assim, ó, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu creio que devia ter uns 7 a 8 anos. Eu fui no dentista, né? E cara, assim, eu lembro assim, tipo, vagamente, mas foi o que me inspirou a fazer odonto. Eu lembro que eu estava na sala de espera esperando e eu lembro que entrou algumas pessoas assim com dor, chorando, né? E entraram pro consultório, demorou um pouquinho eu esperando e elas acabavam saindo assim, sorrindo, abraçando o dentista. Eu pensei, cara, eu quero fazer isso, eu gostei disso. E aquilo foi ficando na minha mente, no meu coração. E eu fui crescendo e daqui a pouco todo mundo começa a perguntar: e aí, o que tu vai fazer da vida? Ah, você é dentista, você é dentista. Mas eu não sabia se ia, se não ia, até porque eu não tinha nenhum dentista na família. Hoje eu tenho minha irmã, né? Mas na época não tinha ninguém. E a minha família já vem de uma família de empresários, né? Meu avô é um dos sócios proprietários da Minusa. Onde a minha família inteira foi treinada e também preparada para estar lá dentro dessa empresa. Né? Tinha uma tendência mais para administrador, Isso. Para esse lado do que... E meu avô queria, na época, muito que eu fizesse ou administração ou queria que eu fizesse direito, né, para trabalhar dentro da empresa. E aí, quando eu falei que ia fazer odonto, ele ficou com o olho desse tamanho. Não, mas não sei o quê. Né? E acabei fazendo, né? A questão ali também na área da medicina. Na época, eu acabei fazendo um pouquinho de medicina
porque surgiu uma oportunidade na época de trocar da odonto para medicina, que era o começo da medicina em Lages, mas eu acabei voltando para o odonto porque sempre foi aquilo que eu carregava no meu coração. Né? Sempre quis ser realmente dentista. Né? Legal. E assim, Celso, qual que foi o momento, né? Não sei se tu tem, assim, foi em 2015, né? Qual que foi o momento, assim, que caiu a ficha de, assim, tipo, não, eu além de dentista, eu também sou gestor, sou dono da clínica, né? Né? Eu não tô somente aqui, que nem você falou, eu sou dentista raiz, né? Sim. E aí, qual o momento assim, caiu, assim, né? Então, Ju, desde a faculdade, ela prepara o dentista para ser dentista, não para ser um gestor, né? Não para saber administrar algum negócio, mas principalmente prepara muito para você atender no SUS. Né? Uhum. E eu sempre soube que eu não queria atender no SUS. Né? Eu até brinco que meu primeiro salário como dentista, eu comprei no final do expediente, eu recebi o dinheirinho, eu fui lá na livraria e comprei 2 livros. Um foi uma Bíblia, né? E outro foi um livro de gestão e marketing, que eu tenho até hoje, né? Carrego comigo até hoje. E nessa trajetória, depois que eu me formei, eu sempre quis ter o meu negócio. Claro que as coisas não são fáceis, você chega lá e abre, né? Então, eu precisei aprender também a ser dentista, porque a gente sai da faculdade sabendo e fazendo o básico do básico, aprendendo a me virar, aprendendo a atender melhor, fazer as coisas melhor também, né? E fui me preparando financeiramente também para abrir a minha clínica. Né? E eu abri minha clínica em 2014, eu me formei em finalzinho de 2010, né? Trabalhei 4 anos em clínicas de outros dentistas e acabei depois, em finalzinho de 2014, montando a minha própria clínica. Uhum. Eu sempre tive esse no meu coração de também ter o meu próprio negócio. Né? Certo. Eu lembro de conversas já que a gente teve, que você comentou, você tu ia 1, 2 vezes por semana para a vacaria, se não me engano, né? Isso foi ali em 2010, 2014? Foi assim, o comecinho de 2011 até mais ou menos... foi mais ou menos metade de 2012 até o finalzinho de 2017, mais ou menos assim. Foram um pouquinho mais de 5 anos. Eu ia toda terça, passava terça o dia inteiro, atendia quarto o dia inteiro lá e voltava embora. Mas eu já tinha a minha clínica e acabei... nesse período já estava com a tua clínica, já tinha aberto a tua clínica. Já tinha a minha. E na abertura da tua clínica, assim, tu recorda quais eram os teus maiores desafios iniciais, assim? Cara, assim, eu me preparei financeiramente para montar a minha clínica. Eu sabia que a chegada dos pacientes, ela não chegava do nada, eu abria a porta, brotava gente. Também era uma época diferente. Era uma época que não tinha tanta internet, não tinha tanto patrocinados aí de Instagram, Facebook, né? Era muito boca a boca. Na época era muito panfletos, né? Então, o meu maior desafio foi trazer pacientes, conquistar a confiança das pessoas a virem se tratar comigo. Né? Eu montei a minha clínica mais ou menos como ela é hoje, são 4 consultórios, né? Mas funcionava só o meu. Né? Os outros 3 consultórios ficavam nessa época, a tua irmã não era ainda formada? Não era formada, eu era o secretário, eu limpava a clínica, eu esterilizava material, eu atendia, eu fazia tudo, atendia telefone, e eu fechava a clínica todo dia, mais ou menos às 11h15 da manhã, né? Levava o telefone no meu bolso e eu ia entregar panfleto. Né? Ia na sinaleira, entregava panfleto, ia nas casas, deixava nas caixas de correio, e o maior desafio foi conquistar a confiança das pessoas a virem se tratar comigo, né? Legal. Tu falou recentemente, né, logo que tu se apresentou, das questões de estudo, especializações. Eu sei que atualmente, né, a gente te vê indo para Balneário, né? Eu acho que tu está fazendo uma extensãozinha ali em Navegantes, né? Tu está atendendo. Conte
as tuas especializações, assim, como é que foi essa passada? Assim? Quando eu me formei, aliás, na faculdade, no final da faculdade e depois que eu me formei, o meu sonho sempre foi fazer a especialização que eu estou fazendo hoje, que é a cirurgia bucomaxilo, né? Trabalhar um pouco no hospital, fazer cirurgias maiores e hospitalares. Só que na época eu não consegui, por quê? Porque na época meu pai passou por uma crise financeira, né, onde ele não conseguiria me bancar numa outra cidade, né, que se eu não me engano era Passo Fundo, na época que eu passei na prova, e manter a minha irmã na faculdade. Né? Então eu optei por sacrificar esse meu sonho para minha irmã se formar também, né, e aí seguir nessa área. Daí segui na ortodontia, que eu conseguiria trabalhar, fui pagando, né, e fazendo especialização, indo para Floripa 36 meses, depois disso acabei fazendo cirurgia, depois disso acabei fazendo implantes, fiz estética dental também, né, e hoje faço aí a cirurgia bucomaxilo. Uhum. Essa que tu está fazendo atualmente é mais para acidentes, mais essa parte do osso aqui, né? É uma parte de cirurgia de face, né? Então, hoje, o mercado está muito aberto também para estética. Ou seja, o cirurgião bucomaxilo também faz, em vez só de acidentes, faz também cirurgias onde reconstrói defeitos ósseos. Por exemplo, vamos dar um exemplo lá, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é muito famoso, por quê? Porque ele parece que não tem a parte de baixo, né? Parece que não tem eu até agora citar um exemplo, eu acho que eu tenho na família o caso contrário. Eu tenho 2 tios, o Márcio e o Marcelo, e eles tiveram problema, eles tinham o queixo para fora. Assim, isso. Né? E eles puxaram o queixo, seria isso? Então isso seria aí, essa cirurgia. Cirurgia de face. Hoje também está muito em alta cirurgias estéticas da face, que seriam cirurgias plásticas, onde o cirurgião bucomaxilo também já está se adequando nessa área junto com o cirurgião plástico, né? É uma área que eu confesso que não me balança muito. Porém, eu vejo que tem uma tendência seguindo por esse caminho também aí, né? Certo. E ao longo dessas tuas especializações, dessa tua jornada, não só a especialização, mas da tua jornada profissional, assim, quais foram as maiores transformações na odontologia que tu percebe, assim? Cara, durante a minha jornada, assim, eu vejo que que a odontologia ela sofre uma transformação direto, tá? Mas principalmente em tecnologia, né? Se a gente pega assim, mais ou menos lá 2012 para hoje, cara, a gente consegue resolver problemas que o paciente tem muito mais rápido, de uma forma muito menos traumática, né? De uma forma muito mais tranquila para o paciente também, né? A tecnologia ajuda muito. Outra tendência que eu vejo que a odontologia tem se transformado aí também, né, é a parte estética, né? A parte estética da face, né? A gente tem pego muitos pacientes que hoje se preocupam muito com a estética. Então a gente tem que alinhar a parte dentária com a parte estética. Se a gente for pegar, até eu postei um tempo atrás a foto da Angelina Jolie, ela tem um sorriso lindo, aquela mulher é muito bonita, mas colocaram um sorriso feio, né? Ela acabou com ela, né? Acabou com ela, botaram vários sorrisos feios, na verdade, e acabou assim, com a mesma face, nem parece que é ela, nem parece, com a mesma harmonização que ela tem, né? Então essa área estética, ela cresceu demais mesmo dentro da odontologia. Certo. Tu falou de tecnologia, até lembrei de um... Não vou falar a marca, né? Mas tipo água sanitária, que boa, né? Nós temos os alinhadores invisíveis, sim, né? E talvez você fez até esse tratamento, mas eu lembro das pessoas quando elas iam colocar o aparelho ortodôntico, elas usavam meio que um freio de cavalo, assim, amarrado na nuca, era toda uma estrutura por fora, assim, né? A galera sofria bullying pra caramba na época, né? Hoje não dá de falar e perde bullying, né? Mas é a tecnologia que veio para ajudar aí também, veio muitos alinhadores, eles ajudam demais, assim, Claro, não vamos falar em marca, mas tem a marca mais pioneira do mercado, que ela é muito boa, mas também já tem outras marcas que chegam muito perto dela também. E a tecnologia que eles investem na
a odontologia é muito grande. É muito grande. Hoje, se a gente for pensar, eu lembro que quando eu fui fazer especialização em orto, eu fiz em Floripa, e em Floripa sempre foi um pouco mais envolvido que Lages, né? Se a gente for falar financeiramente, a cidade, né? A mentalidade do povo também, né? E eu lembro que na época já se falava em alinhador, 2012. E eu lembro que eu fiz um caso na especialização, né, de alinhadores. Cara, na época, assim, custava assim, em torno de 50 mil. 50 mil reais era à vista. O cara disse, não, eu vou fazer eu, minha mulher e meu filho. Eu falei, meu Deus. Tá louco? Tá deixando uma casa nos dentes. Não, eu falei, isso aí, pô, tá louco. Né? Só que eu não sabia, claro, estava num curso, estava especialização, né? O professor foi conduzindo tudo. E eu fui vendo a real transformação que aquele aparelho fazia também. Porque a gente é acostumado com o aparelho, vamos dizer, com o analógico, não com o digital. E a gente, para ir para o digital, a gente acaba tendo um medo, tendo um receio, né? Por um valor também que o paciente, às vezes, acha que vai acontecer aquilo e às vezes não acontece, né? Mas eu lembro que na época, assim, para a gente conseguir fazer o aparelho nele, demorou quase 4 meses, né? Porque tinha que moldar, tinha que vazar, tinha que mandar aquele modelo lá para os Estados Unidos, para os caras ver, daí dava um erro, tinha que fazer tudo de novo. Hoje não, hoje a gente já tem um escaneamento que em 1 minuto já está na plataforma lá e a gente já consegue mexer no sorriso da pessoa, ela na frente, ó, vai ficar assim. O cara olha, pô, né? Isso a tecnologia ajuda demais. Né? Legal. Ainda no gancho da tecnologia, tu falou do escaneamento, agora eu lembrei de uma história engraçada que tu contou, até eu acho que foi teu vô, né? E aí conta um pouco da tecnologia que tu tem ali na tua clínica, né? Que hoje você tem um scanner, algo nesse sentido lá, que por uma dificuldade do teu vô, do teu pai, não conseguir ter que ir para fora, disse, não, vamos instalar isso na clínica aqui, porque é um... Na verdade, não foi o scanner, foi a tomografia computadorizada. Né? A tomografia, o que acontecia? Meu vô, ele quebrou um dente, e ele estava com muita dor, e aquele dente não tinha mais o que fazer. E para a gente fazer o implante, a gente precisa de exames, né? Precisa de exames de imagem. Cara, e aí eu pedi para fazer em tal lugar, chegou lá para fazer. Tá, quando você consegue mandar? 15 dias. Falei, vou deixar o cara 15 dias com dor. E tive que deixar porque era o que tinha na época. Né? Ah, vai tomando remédio aí, vai tomando. Aí depois de 15 dias, marquei a cirurgia, vamos lá, cadê o exame? Ah, doutor, tem que esperar um pouco, daí tem que desmarcar a cirurgia o outro dia. Né? Aí eu comecei a pensar, não, cara, isso aí é um desaforo, né? Isso é um desaforo, porque é tudo digital, né? É tudo digital. Hoje sai tudo na tela do computador, não precisa ser tudo impresso, né? Falei, cara, eu vou ver um negócio assim aí. E aí eu dei um peitaço muito grande e, graças a Deus, deu muito certo, né? De ter tudo dentro da clínica hoje, que facilita muito a minha vida e também facilita muito a vida dos pacientes. Tem gente que chega lá, quebrou o dente no almoço, faz à tarde, quer fazer agora, quer fazer, né? Então, isso ajuda demais, né? Ah, legal. Agora falando um pouco dessa mistura, né? O Celso dentista, o Celso dono de clínica, acontece um pouco comigo aqui, né? Porque eu sou o dono da agência, mas ao mesmo tempo eu sou o gestor de tráfego, né? Eu sou o roteirista, né? Eu tenho a equipe, tenho os clientes para atender, então eu estou dos dois lados, né? Não é à toa que a gente começa às 7 da manhã, vai até às 10 da noite, né? Como é que é essa hora? O Celso de jaleco, o Celso de terno? Como é que se faz essa hora? Então, assim, ó, eu fui vendo nesses anos de clínica, Ju, que eu precisava mesclar isso. Né? Por quê? Porque o Celso dentista não estava dando conta de ter uma empresa. E a empresa, se ela não fosse tomado, não fosse pego as rédeas, a empresa daqui a pouco eu falei. Por quê? Porque eu não tinha tempo de ver números, eu não tinha tempo de planejar, eu não tinha tempo de executar coisas que precisavam ser executadas, porque o Celso dentista estava muito comprometido. Tem uma frase que a gente fala na Odonto, assim, que às vezes você trabalha e o dinheiro escapa pela tua mão. Por quê? Tu não vê a cor do dinheiro. Porque às vezes tem ralos abertos que você não está enxergando. Né? E eu precisava urgentemente ser um gestor da minha clínica.
E como que a gente vai ser gestor se a gente foi treinado só para ser executor? Aí vai ter que estudar. Aí vai ter que procurar ajuda, né? Aonde eu acabei em 2017, eu participo até hoje de um mastermind de clínicas odontológicas, né? Onde participa apenas mais ou menos umas 200 clínicas no Brasil inteiro, aonde foi um divisor de águas na minha vida, onde eu comecei a viver sorrindo como uma empresa, não só como um meu lugar de trabalho ali, ou sei lá, só como um consultório, realmente virar uma clínica, né? Realmente virar principalmente uma empresa, né? Esse para você, quem sabe, foi o momento mais difícil como proprietário da clínica, como gestor? Ou teve um outro momento assim, cara, aqui foi pedreira, não sei como que eu creio que para mim não foi o mais difícil, né? Porque eu sempre gostei disso. O mais difícil para mim foi quando eu parei de ser executor, né? Porque, querendo ou não, eu sempre fui apaixonado pela odontologia. Eu decidi, pela minha irmã, ser a dentista executora principal da clínica, tendo toda uma equipe por trás, né? Fazendo todos os procedimentos, executando. Mas para mim foi desafiador quando eu não fazia mais parte do operacional da clínica. Ou seja, a clínica funciona sem mim. Por exemplo, eu faço uma especialização fora, mas a clínica está funcionando normal, né? Vende normal, entrega normal, mas essa foi uma das fases mais difíceis. Por quê? Porque aí é você fechar os olhos, né? E entregar, né? É difícil porque um dos maiores bens de uma clínica odontológica é o teu cliente, né? Como de qualquer negócio. E aí você entregar aquilo para alguma pessoa e tu vê depois que tu não é insubstituível, eu acho que dói um pouco na gente também, né? Não é fácil, né? Existe assim um certo, vamos dizer, romantismo, né? Mas a gente sabe que os bastidores não é tudo aquilo, né? Você mesmo, antes da gente iniciar o programa aqui, você falou, né, às vezes o cara precisa administrar uma equipe, fazer uma gestão, entregar muitas vezes, né, o bastão agora é teu, né? Como que você encara essa parte dos bastidores? Assim, eu sei que você tem uma questão, uma gestão familiar junto ali, né? Sim. Tem sua mãe, sua irmã que dão esse suporte, né? Mas como que é a questão dos bastidores? Sim, a primeira coisa, para funcionar as coisas, a gente teve que setorizar a empresa, né? Como assim? Então, eu cuido da parte de marketing e equipe, né? A minha irmã, ela, além de dentista executora, ela cuida também do financeiro, né? E a minha mãe, ela é gerente da equipe, né? Então, aonde ela tá realmente nos bastidores, né? Então, ela que gerencia crises dentro da equipe, crises dentro da clínica, crises com o paciente, né? Ela é uma gerenciadora de crise, então ela acaba sempre trazendo o paciente para perto, para a gente entender o que está acontecendo, alguma reclamação, alguma coisa que foi executada que não foi legal, né? Porque acontece, né? A gente também erra, a equipe também erra, né? Às vezes. Claro que acerta muito mais do que erra, mas a gente precisa sempre ter uma gestão desses clientes que às vezes não estão satisfeitos com alguma coisa, né? Então a gente teve que setorizar isso aí para que as coisas funcionassem, porque eu entendo que se o cara fazer tudo, eu vou fazer tudo. Eu acho que o cara acaba não fazendo nada, porque é muita coisa para a gente gerenciar. E aí a gente tem uma família, a gente tem filhos, a gente tem uma esposa, a gente precisa chegar em casa. Tem vida lá fora. Tem vida lá fora também. Então acaba que setorizando a empresa foi algo que descentralizou, né? E que as coisas começaram a funcionar. Uhum. Tu falou agora que uma das tuas responsabilidades é a parte do marketing, né? Eu trabalho com marketing, eu sei que assim, marketing jurídico para advogados, marketing de médicos, tem CRM, CRO, tem várias legislações e tal. Como é que é primeiro, a importância do marketing para um profissional, para um dentista, né? E o que isso desempenha na clínica hoje para vocês? Eu acho assim, ó, que marketing ele é essencial para qualquer negócio, né? Mesmo que seja um pequeno negócio, precisa ter um marketing,
né? Eu creio que hoje, não só a odontologia, mas vários prestadores de serviço, né, mudou a forma de como o público te vê, né? Se tu é encanador, por exemplo, hoje você tem que mostrar uma autoridade na tua rede social para que teu marketing enganje também. Não adianta você investir muito dinheiro no marketing se você não é uma autoridade, né? Então você precisa ser uma autoridade, ter tudo muito conectado. E o marketing hoje, ele é essencial por quê? Porque o marketing é onde vende, né? Até eu dei uma palestra esses dias, um aluno me falou o seguinte: mas odontologia não é venda. Falei, óbvio que é venda. Falei, tudo na nossa vida é venda. Tudo é venda, né? Ah, mas eu sou funcionário de alguma coisa. Mas você está vendendo o teu tempo, né? Para você receber um valor no final do mês, né? Então, tudo é venda. Então, a empresa ela precisa vender, ela precisa aparecer, ela precisa realmente, nem vou falar nenhum entregar, porque entregar, se eu estou vendendo, eu sou obrigado a entregar. Eu sou obrigado a entregar aquilo que eu vendi com qualidade, né? Mas o marketing é totalmente essencial dentro de uma empresa. Eu não vejo uma empresa saudável financeiramente sem marketing, né? E às vezes eu converso com dentista, converso com advogado. Ah, mas o marketing não funciona. Cara, não funciona porque você não gerencia teu marketing. Ah, mas eu deixo a empresa lá, né? Obviamente você trabalha com isso, você sabe, né, Ju, que tem coisas que performam, tem coisas que não performam, tem coisas que dá certo, tem coisas que não dá certo. Às vezes dá certo para mim, não dá certo para o colega tal, né? Mas a gente precisa estar inteirado com as coisas, a gente precisa estar dentro das coisas, falando com a empresa, falando montando novos materiais, montando novos vídeos para que o marketing funcione. Legal. Eu já deixar para o pessoal, não sou eu que faço as redes sociais do Celso, tá? Da clínica lá, mas já usei o perfil do Celso como exemplo para parceiros nossos. Eu falei, cara, começa a seguir lá o perfil do Celso lá e olha o que ele faz, olha o cotidiano dele, né? A questão de como que você interage com o teu público, né? Da questão de como que você alimenta os teus stories, tem todo um storytelling, né? Vê que aquilo ali, eu que trabalho na área, eu vejo que aquilo ali tem um fundamento, tem um estudo por trás daquilo, né? E aí, às vezes, não só na área do dentista, assim, eu vejo que hoje nós temos uma ferramenta gratuita na mão de todo mundo, que é o celular, né? Hoje, para você ter um Instagram e Facebook, cara, basta você abrir ele, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa ali. Falando na questão que a gente falou, você brincou ainda, né? Eu sou dentista raiz, eu cuido de dente, né? Mas dentro do cuidar de dente tem a parte estética também, né? Quando que você decidiu assim, não, vou olhar um pouco mais para esse lado da estética e tudo mais, assim, entendeu? É que assim, para a gente chegar num tratamento com excelência, a gente precisa estar alinhado com a estética, né? Eu sempre falo para o nosso paciente que a minha maneira de fazer o tratamento deles é uma maneira diferente de muitos e muitos dentistas. Por quê? Eu tenho um negócio assim, Ju, que não sei se já aconteceu contigo, com seus pais, mas pode, às vezes, e acontece com muita gente, porque bastante paciente fala assim, parece que quanto mais eu vou no dentista, mais eu preciso voltar no dentista, né? Por quê? Porque muitas vezes é tratado só aquilo que precisa na hora. Não é visto um tratamento em geral. Não é visto, por exemplo, por que está acontecendo de o cara quebrar sempre o mesmo dente. Em vez de só restaurar aquele dente, né? E esse nosso método de tratamento tem dado muito certo. Por quê? Porque a gente trata a saúde completa do paciente na boca, né? Uma manutenção preventiva que seria, isso, né? Também, né? Trata ele e muda a mentalidade seguinte. Olha, fulano, para você não ter que passar tudo que você passou agora, o investimento que tu fez agora, a gente precisa fazer manutenção disso, né? Então, a cada 6 meses, seria interessante você vir aqui na clínica, né? A gente também, dentro da clínica, tem pacotes para isso. Por quê? Porque quando o cara, às vezes, faz um compromisso financeiro, ele vai, né? Pô, tô tipo pagando, academia. Tô pagando, tô fazendo isso, vou ter que ir lá, né? Porque senão, daqui a pouco, volta tudo a mesma coisa, né?
Ia ter que refazer todo o trabalho. E quando a gente refaz, muito provavelmente não vai chegar à excelência que era antes, né? Mesmo a gente fazendo implantes, não vai chegar ao conforto que era o seu dente natural, né? Então, é isso que a gente tenta mudar na mentalidade do nosso paciente também. Mostrar por que acontece isso. É porque tem umas outras séries de fatores que a gente precisa resolver na sua boca. Não só isso. Claro que a gente vai resolver aquilo imediato porque aquilo incomoda ele. Mas ele precisa entender que a saúde dele vem em primeiro lugar. Uhum. Sim. Tu falou, eu até deixei anotado aqui, que foi de 2010 ali que tu entrou na carreira, vamos dizer assim, Isso. né? Foi tua formação, foi em 2010? Foi finalzinho de 2010, comecinho de 2011, mas a gente já começou a trabalhar assim. Certo. E de lá para cá, tu falou ali, eu acho que foram 4 especializações atualmente. Tu tá fazendo uma especialização na qual que tu mais gosta, a que você sempre almejava, né? Depois dessa, qual que é a tua ideia daí? É seguir na parte de gestão, seguir se atualizando? Tem algum outro projeto de atualização, que vai mestrado? Com certeza. Pós, mas algo que você já está olhando lá para frente? Com certeza. Essa especialização que eu estou fazendo da cirurgia bucomaxilo, né, eu tenho recebido muitos e muitos pacientes com problema em ATM, né, e são pouquíssimos cirurgiões que fazem cirurgia de ATM, né, principalmente em Lages, e acaba que o povo tem muita dor, né, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, um contexto com muita ansiedade, um contexto com muito nervosismo, né, que o pessoal acaba aí desenvolvendo um apertamento bucal, né, um bruxismo, né, e acaba danificando a TM. E meu projeto é daqui a pouco terminar essa especialização, fazer um fellow lá em São Paulo, né, nessa área e começar a atender essa área também. Ah, legal. Tu falou aí de alguns pacientes, principalmente na nossa rotina que está agora, né? Tem alguma das tuas cirurgias que pelo que eu acompanho, são bastante as que tu faz, assim, mas tem alguma que tu lembra, assim, cara, essa daqui me marcou, foi emocionante, assim, teve... Cara, teve várias, assim, Ju, mas tem uma específica que essa nossa paciente é a dona Lúcia, cara. Muito provavelmente ela vai estar curtindo aí depois, né? Mas a dona Lúcia, ela confiou na gente o seguinte, cara, era um tratamento muito complexo, né? Era um tratamento onde ela já tinha perdido alguns dentes, ela usava uma prótese móvel, ela tinha muita dor de cabeça, e eu propus para ela, falei assim, dona Lúcia, eu preciso de 5 anos da senhora. Que é o quê? Primeiro a gente vai ajeitar a sua mordida com o aparelho, depois disso a gente vai fazer implantes, e depois disso a gente vai chegar na estética que a senhora quer. A senhora se propõe a isso? E ela se propôs, cara, e ela foi certinho, cara, um cuidado excelente, querida demais. Sempre o marido dela tem um canal no YouTube também, e ela levava vários presentes ali do canal do marido dela, que ele fazia a parte de comida, também fazia uns licores e tal. Ela sempre levava a gente e a gente criou uma amizade muito legal. Né? Lúcia o nome dela? Lúcia. Dona Lúcia, vou chamar você e o seu marido que vai vir conversar com a gente. Lúcia Helena aí, gente boa demais. Ela faz um monte de live aí no Instagram. E, cara, marcou demais por quê? Porque a gente conseguiu assim, uma transformação no sorriso dela, assim, ó, nota 10, cara, nota 10, assim, que ficou esteticamente muito bom, né? E ela confiou na gente nesses 5 anos, porque às vezes a gente quer um resultado imediato, né? Às vezes com implante a gente consegue fazer isso, né? Mas o dela era diferente, e ela foi uma das pacientes que me marcou muito, né? Me marcou muito mesmo. Até pelo processo, pela jornada Sim. que foi, né? Falando assim, daí dando sequência na questão de um processo, de uma jornada, como é que está a expansão da clínica? Já tem em mente um processo, uma expansão? Então, cara, assim, ó, eu mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás, eu pensei em expandir a marca e fazer uma franquia. Né? Hoje eu não quero isso mais. Por que eu não quero isso mais? Porque eu não tenho
vamos dizer, como é que eu posso falar? A Viver Sorrindo é meu filho, né? Eu criei do zero, né? E eu tenho ciúme da Viver Sorrindo. Ou seja, eu tenho medo de colocar em outras mãos a marca que tu construiu. A marca que eu construí em outras cidades e eu não vou ter esse controle, entende? Mas a expansão da Viver Sorrindo, a gente está fazendo aos poucos, né? Hoje a clínica, nós temos 190 metros quadrados de clínica e nós vamos expandir ela para um lugar onde vai ter mais ou menos em torno de 400 metros quadrados de área construída, né? Então a gente quer fazer uma clínica maior, a gente quer fazer uma clínica com mais dentistas, com ainda mais tecnologia, né? Mas ainda estamos no papel, né? Ainda não começamos essa execução, né? Começamos de uma forma porque a gente já conseguiu comprar o lugar para fazer, né? Então a gente vai indo aos pouquinhos, vai reformando esse lugar para daqui a pouco a gente executar isso aí. Mudar, né? Mas é aqui em Lages mesmo. É aqui em Lages mesmo, tudo então, aqui. Aguardem aí. E com a gente lá na frente, né? Vem novidades, vem novidades. Celso, se tu hoje, né, pudesse olhar para trás assim e ver o Celção lá de 2010, assim, né? Que conselho que tu daria pro Celso lá de 2010? Cara, olha, eu daria alguns conselhos. Primeiro, estude mais, se dedique mais. Não que eu não estudei, não que eu não me dediquei, mas eu poderia ter feito algo a mais, né? Algo a mais. Seja mais resiliente, né? Busque mais a Deus, né? Entregue sua vida ao Senhor o quanto antes, né? E assim, as fases da nossa vida a gente vai passar, porque hoje, se a gente vê de uma maneira diferente o que a gente viveu antigamente, é porque hoje a gente criou uma sabedoria, né? A gente criou experiência, né? Obviamente, a gente passou por algumas poucas e boas. Gostaria de passar de novo? Não. Mas eu acho que se não tivesse passado, às vezes não teria hoje o que a gente tem, né? Onde a gente chegou, na verdade, né? Que nem, Ju, por exemplo, ali a gente até falou de franquias, né? Hoje em Lages tem várias clínicas de franquias. E clínicas de franquias, elas têm um movimento muito grande também. Sim. Né? E em Lages hoje, a gente consegue bater de frente com essas clínicas, mesmo com investimento, vamos dizer, em marketing muito menor, mesmo com uma equipe menor, né? Mas a gente consegue bater de frente por quê? Porque a gente faz um bom atendimento, a gente faz um bom procedimento, né? E uma boa gestão de tudo, né? Uma boa gestão aí financeira também, que nos possibilita também bater de frente com franquias, né? Eu acho que é um pouco da diferença de uma franquia ou de uma grande marca, né? Daquela empresa mais familiar, como é o caso de vocês, é justamente isso, de vocês estarem mais próximo às pessoas e não tão próximos às metas. Eu vejo hoje que marcas muito grandes, assim, e aí, não vou citar aqui, né, mas clínicas odontológicas de grandes marcas, assim, eles estão muito focados na meta de abertura de novas franquias, né, do que naquela questão que nem você tem o caso agora com essa paciente que ficou 5 anos com você, que você, né, se aproximou dela, né? Acho que a empresa familiar é muito mais isso, né, do que expansão, metas, números, né? Com certeza, com certeza. A gente consegue ser muito mais próximos, né, dos nossos clientes, né? Dos nossos colaboradores também, né? Pacientes, eu sempre falo para a nossa equipe de dentistas assim, ó, o paciente, ele não é um número. Esse é o prontuário 1000 e tanto, esse é o prontuário 1003. O paciente, ele é uma pessoa. Ele é o amor da vida de alguém, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, e a gente precisa entregar o nosso melhor para ele, né? Mesmo que às vezes ele reclame, ele não goste, mas a gente precisa entregar sempre o nosso melhor, né? Trazer ele sempre para próximo da gente, né? Que é coisa que às vezes na franquia não acontece, né? Às vezes é mais um número e acabou. Às vezes tem 1000 implantes lá, mas pode ter dado 999 certo. Um não deu certo. E às vezes fica um número, mas a minha taxa de sucesso é muito grande. Mas aquele insucesso, às vezes, né, pode te causar um problema também. Então, a gente sempre gosta de estar muito, muito próximo do nosso cliente, que isso viabiliza muito para a gente, né,
de estar mais próximo. Uhum. Legal. Pessoal, nós estamos chegando quase já no final do nosso episódio aqui. Nem sei quanto tempo... Ô, produção, quanto tempo já deu aí? Aí, ó, já estamos quase chegando a 1 hora de conversa. Espero que estejam gostando. O bate-papo tá bem bacana aqui. Antes da gente encerrar, Celso, eu tenho sempre um bate-bola, assim, eu jogo uma pergunta e tu lasca, o que vem na mente ali. Eu vi lá, eu de frente com o Juju. Mais ou menos aí. Eu acho que pegou esse de frente com o Juju. Eu acho que é esse aí mesmo, já tá criando. Começa agora, então, de frente com o Juju. Celso, um sonho realizado. Cara, minha família, né? O casamento. Tá vindo mais um pela frente. Mais uma agora, né? Mais uma. Nascimento do meu filho, agora a gravidez também da Olivia. Cara, esse eu acho que foi um dos maiores sonhos realizados da minha vida, cara. Legal. Um medo que você venceu? Cara, de falar em público, falar diante as câmeras, né? Que isso, quando eu comecei, era muito debochado na época, né? Eu comecei com a rede social, falando vídeos, mais ou menos lá em 2016. Né? Onde pouca gente falava. Né? Então, um dos traumas que eu tinha era falar em público. Né? Sei lá, nas câmeras também. E isso foi vencido. Ah, legal. Um procedimento que você ama fazer? A cirurgia, né, cara? Cirurgia, assim, para mim é o momento alto do meu dia. Né? A hora que eu vejo lá a minha agenda fechada para fazer uma cirurgia, às vezes um siso, às vezes um protocolo, né, sobre implantes, sei lá, gengivoplastia, alguma coisa assim, mas estar com bisturi na mão. Um bisturi na mão, cortando ali, para mim tá ótimo. Um mentor na vida? Cara, um mentor, assim, ó, eu tenho alguns mentores, né, em muitas áreas, né. Na minha área espiritual, né, o meu mentor maior é o meu pastor Matheus Schmidt. Na minha área pessoal, vamos dizer, familiar, meu pai, meu avô, né? Na minha área clínica, né? Tenho esse mastermind que eu participo, que é o Ricardo Novak, né? Então, sensacional. Então, eu tenho alguns mentores na minha vida aí que foram me ajudando em várias e várias áreas, né? E que no final se conecta com tudo, né? Legal. Para você, odontologia é? Ah, cara, é a minha vida. É a minha vida. Né? Uhum. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Talvez se eu fosse médico, eu não sei se eu seria tão feliz quanto hoje, tão realizado quanto hoje sendo dentista. Legal. Um conselho que você nunca esqueceu? Olha, tem alguns. Tem alguns, mas um muito especial foi meu pai, cara. Meu pai, quando eu me formei, ele falou assim depois da formatura, depois tudo na segunda-feira, ele falou, olha, agora é contigo, né? Faz aquilo que tu sabe, mas faça com excelência, né? Não queira dar o passo, marque a perna, não queira fazer as coisas que você não é capaz de fazer. Lá na frente pode ser que tu chegue a fazer, mas nesse primeiro momento, seja bom naquilo que tu se propôs a fazer. Empreender é desafiador, mas é muito recompensador também. Bacana. E para encerrar, a mulher da sua vida? Ah, Priscila Sá. Essa foi combinada, hein, Pri? Ela mandou aqui para mim assim, mande um beijo para mim. Então eu tô mandando um beijo para você, Priscila. Legal. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio com esse fera da odontologia. Segue o perfil dele lá no Instagram, segue a Clínica Viver Sorrindo, vai estar na descrição do nosso vídeo aqui abaixo o perfil do Dr. Celso e também da Clínica Viver Sorrindo. Tá precisando fazer aquela manutenção, né, aquele clareamento, aquela faceta, cara, o que tu precisar na parte de odontologia, entre em contato com o pessoal lá, equipe super bacana. Celso, alguma palavrinha para encerrar? Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, para ter reservado esse momento de estar aqui, agradecer o seu convite, né, o convite da sua equipe também. Fico muito feliz em poder também
além de estar aqui, de a gente caminhar junto, de a gente ser amigos, de eu estar em contato com a sua família também, né? Sou muito grato a Deus por isso. E eu quero agradecer também a você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, muito obrigado aí pela sua audiência. No que você precisar, às vezes, dentista, pode mandar uma perguntinha lá que a gente sempre ajuda a resolver. Tem vários outros dentistas em Lages que eu vou à clínica deles, ou eles vão lá na clínica para a gente ajudar a resolver alguma situação específica, né? Se você tem alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente aí. E se você é paciente, está precisando, né, dar uma repaginada no sorriso, transformar o sorriso, às vezes está com a autoestima um pouquinho baixa, nos procure lá na Clínica Viver Sorrindo, e com certeza a gente vai poder ajudar você a voltar a sorrir. Beleza. Encerramos então mais um episódio do Conversa de Dono. Espero que todos tenham gostado. Se chegou aqui, não esquece, compartilhe esse vídeo, segue o nosso canal, segue o Dr. Celso lá também. Valeu, até o próximo. Valeu.